graça, com alegria e gratidão por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, meu irmão. Na sua casa, sobre a sua família. Hoje, pela graça de Deus, meus irmãos, nós vamos terminar o livro de Joel, capítulo 3, do verso 17 até o verso 21. Pode abrir aí o PowerPoint, Thiago. Vamos ler o texto, depois eu coloco a divisão para os irmãos aí. Joel, capítulo 3, do verso 17 ao 21. E aqui nós estamos vendo e vamos terminar aqui hoje a resposta para o Salmo 10, 11, 12, e o que nós lemos hoje. A oração, o clamor ali, Senhor, faz alguma coisa. Lembra que no sermão passado eu disse isso? Meus irmãos, o que a gente mais vê nos telejornais são as pessoas pedindo justiça. Agora mesmo nós estamos vivendo isso. Centenas e milhares de pessoas estão na frente dos quartéis, aí, em vários locais do Brasil, principalmente em Brasília, pedindo justiça, porque se sentem injustiçadas. O ponto é que toda a injustiça praticada, se não for feito juízo e condenação nesse tempo, Joel está dizendo para a gente que vai chegar o dia. Lembre-se, verso 1 do capítulo 3, sermão passado. Eis que naqueles dias e naquele tempo, e aí o tempo aqui é o grande dia do Senhor, que aqui Joel agregou em chamar também de dia da decisão, aonde nós vimos que quem vai julgar isso é Deus. Não vai ser mais um juiz terreno, mas o próprio Deus vai estabelecer a sua justiça e ponto final. É o que o texto nos diz no verso 1. E eis que naqueles dias e naquele tempo, em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém. Mudarei a sorte. Quando fala de Judá e Jerusalém, é o povo de Deus. E aí a revelação progressiva nos faz nos reconhecer também o povo de Deus, a igreja de Deus, a noiva que o Senhor morreu, comprou com seu sangue, deu sua vida, ele vai fazer justiça. O livro de Hebreus está lá dizendo que ele é fogo consumidor. No livro de Hebreus está dizendo que Deus não vai deixar de olhar para as obras daqueles da qual ele deu a sua vida e trabalhou, e que muitas vezes não recebeu a recompensa justa. Deus se fará juiz e fará justiça. E olha o que é que o verso 17, verso 18, 19, 20 e 21 vai nos dizer aqui. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos não passarão mais por ela. E acontecerá que naquele dia os montes destilarão vinho, e as colinas manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor, e regará o vale de Setim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado, por causa da violência que fizeram os filhos de Judá, e cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Eu vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado, e o Senhor habitará em Sião. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus,
Somos carentes de justiça, Senhor. Por muitas e muitas vezes, a nossa compreensão ou a nossa falta de compreensão acerca de quem Tu és, dos Teus propósitos, do Teu querer, do Teu governo, da Tua soberania, não se fez entendida por nós, o quanto nós sofremos. Ó Deus, nesses últimos meses, o quanto o Senhor tem nos falado acerca de que todas as coisas que acontecem nesse mundo estão sobre os Teus olhos, sobre a Tua mão poderosa, a Tua soberana vontade. Deus, não nos deixa perder o senso de soberania que vem de Ti. Não nos deixa apavorar, não nos deixa desesperar em meio a circunstâncias muitas vezes injustas sobre a nossa vida, seja no particular, seja no congregacional, atingindo a Tua igreja, o Teu povo, em tantos locais do mundo. Ó Deus, nós aqui, brasileiros, temos ainda o privilégio de podermos cultuar a Ti sem sofrer ainda injustiça. Por mais que ela já tenha se manifestado, mas ainda está longe de tantos fatos que nós temos conhecimento da história, de tantos fatos que nós temos conhecimento de países que fazem fronteira conosco, países distantes de nós, que sofrem diariamente a injustiça. Ó Deus, que as palavras dos profetas, que as palavras do profeta Joel, nos dê força, nos dê vigor, nos dê esperança em entender que a última palavra vai ser a Tua. Ó Deus, não nos deixa desanimar. Aviva-nos, Senhor, preserva-nos, Senhor, em meio ao mundo cada vez mais distante de Ti. Ajuda-nos, Senhor, de fato, a ser luz, a ser sal nesse mundo. Abençoa o nosso entendimento, que cada palavra falada aqui seja no poder do Teu Espírito Santo. Perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Nos faz entender a carência que nós temos de recorrer a Ti, de confessar os nossos pecados a Ti, para que, de fato, venhamos amadurecer, venhamos crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Hoje, um dia tão mais que especial, onde mais uma vez somos lembrados da maior bênção, do maior milagre, da maior prosperidade na vida de um ser humano, que foi a Tua morte na cruz, essa grande dádiva de graça, pela graça. Ó Deus, abençoa-nos, Pai, eu te peço. Fala aos nossos corações nessa noite. Usa-me, Senhor, segundo a Tua querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro do profeta Joel vai terminar trazendo um Deus que é restaurador, mas um Deus também que é vingador. Daí o título da mensagem: a restauração e a vingança de Deus. Quem está comigo aqui deve lembrar como foi que começou a profecia de Joel. Uma grande desgraça, uma grande calamidade assolou o mundo, o tempo desses pelos quais o profeta se dirige. Os gafanhotos chegaram, migrador, devorador, destruidor, acabou com tudo. Deixou o povo sem esperança. Deixou o povo desesperado. E o profeta Joel chama esse povo à responsabilidade de clamar por arrependimento, se vestir de pano de saco e buscar em Deus a restauração de tudo aquilo que estava acontecendo. E como eu sempre tenho falado nas exposições, o profeta não faz questão de esmiuçar que pecado esse povo cometeu para que Deus derramasse do seu juízo através desses gafanhotos. Em outros tempos, através de exércitos humanos, punindo o seu povo, levando o seu povo a entender que deveriam depender dele, sempre dele. Independente da situação, confiar nele. E agora, o profeta Joel vai terminar dizendo que quando esse Deus diz que
que ele sabe o que está fazendo, que ele é soberano, que todas as coisas não fogem do seu controle, por mais que pareça, meus irmãos, que está fora de controle. Eu me lembro que eu citei Isaías. Isaías, um homem como eu e você, um ser humano, que viveu nesse mundo. Ele se desesperou a olhar a semelhança de Abacuque, a olhar e ver tamanha depravação, tamanha injustiça. E a ambos o Senhor se manifesta dizendo: eu estou no controle. E aqui, mais uma vez, o Senhor se manifesta dizendo: eu tenho poder para restaurar, eu tenho poder para vingar, para fazer justiça. A palavra final vai ser minha. Todos aqueles que se levantaram contra o meu povo, se levantaram contra mim. Todos aqueles que viveram à margem daquilo que eu desejo, vão prestar contas comigo. Não é à toa que Joel, pelo menos por 5 vezes, alertou acerca do grande dia, da volta do Senhor, que parece que é demorado, mas quando a gente menos esperar, vai acontecer. Mas esse esse grande dia, ele pode chegar através da morte, não é? Às vezes as pessoas se esquecem disso, ficam esperando tanto esse dia, né, que vai acontecer no tempo e no espaço. A gente não sabe exatamente se vai ser daqui a 10, 20 anos, se vai ser amanhã, se vai ser daqui a 100 anos ou mais 1000 anos, a gente não sabe. Mas a morte traz esse dia particular para cada um. Enquanto se tem vida, meus irmãos, o chamado do profeta para os nossos dias hoje é que haja arrependimento. Enquanto se tem vida, o chamado para arrependimento é tanto para a salvação quanto para a santificação. Por mais que o mundo seja difícil de viver, e lembrando que nós estamos falando aqui na quarta-feira, estamos vivendo uma guerra espiritual. Sempre estivemos vivendo ela. Não é desculpa para que a gente não viva uma vida de santidade confiando no Senhor. Como é que eu divido o texto? Em 3 partes. Verso 17, o Deus que restaura, o Deus que se vinga, dizendo: eu sou soberano. Eu sou soberano. Verso 18, verso 20 e o verso 21, parte B, é Deus dizendo: eu sou um Deus que restaura. E verso 19 e 21a, eu sou um Deus vingador. Está aí. Aí a gente vê a graça e a justiça de Deus. Quando o profeta diz, verso 1 do capítulo 3, naqueles dias, naquele tempo, mudarei a sorte de Judá, a gente entende que isso é graça, isso é favor. Mas o ato dele mudar a sorte do seu povo, automaticamente, ele está exercendo o seu juízo, a sua vingança. Então, meus irmãos, só lembrando, nós da Igreja Bíblica Monte Sião acreditamos no arrebatamento. O Senhor virá buscar a sua igreja. Agora, o que nós não acreditamos é que vai haver um arrebatamento secreto, ou que a igreja vai ser tirada antes desse grande juízo de Deus. Se você acompanhou a leitura do sermão passado, e todas as vezes que se mencionava o dia do Senhor, perceba que era algo realmente desastroso, terrível, como o capítulo 2 diz, verso 11, que será algo terrível, quem poderá suportar? Ao mesmo tempo, será algo maravilhoso para aqueles que não são inimigos de Deus. Eu vou dizer isso de novo, tá, irmãos? Vou dizer isso de novo. Para quem não é inimigo de Deus, vai ser um dia maravilhoso, por mais que ele seja terrível. Mas ele vai ser terrível para aqueles que não confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Aqueles que viveram a sua vida aquém da vontade de Deus. Esse dia vai chegar e, como eu disse, ele pode ser antecipado pela morte. A morte chegou, você não reconheceu,
A sua vida na eternidade vai ser uma eterna desolação, à semelhança do que ele ilustra aqui. E o Senhor faz questão de dizer que ele é soberano. Como é que a gente vê? Por que a gente percebe isso aqui no verso 17? Que ele é soberano. Por 3 coisas. Vou ler aqui o verso 17 de novo e vou pontuar com os irmãos aqui. Olha o que é que ele diz. Assim vocês saberão. Saberão o quê? Que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olhe, meus irmãos. Que Deus soberano aqui. Eu sou o Deus de vocês. Eu fiz tudo isso. Ou seja, gafanhoto, mandei, acabou com tudo de vocês. Mas para saber que eu sou o Deus de vocês. Lembra que eu disse logo no começo dos primeiros sermões? Meus irmãos, parece contraditório. Mas a mão pesada de Deus sobre os seus filhos nada mais é do que a sua misericórdia. Porque só assim os seus filhos sendo repreendidos, sofrendo, é que vão se voltar para Deus. Eu, o Senhor, aí é a ideia de soberano. Ele não diz simplesmente, assim vocês saberão que eu sou o Deus de vocês. Ele diz que eu, o Senhor, a ideia de rei, de governo, de soberania. Essa é a ideia de soberania. E olhe que fantástico que ele vai dizer agora. Meus irmãos, parece tão simples e tão óbvio aqui no texto, que às vezes a gente perde o valor dessa verdade que é dita agora. Depois dele dizer, eu sou Senhor, soberano, eu sou Deus de vocês, meus irmãos, na minha percepção, o que Deus quer que de fato a gente entenda, o quanto a gente está seguro com Ele. Por que a gente está seguro com Ele? Ele vai dizer 3 coisas aqui, ó. A primeira, habito em Sião. Habito em Sião. O meu santo monte. Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. Quando ele diz que habita no meio do seu povo, ele está dizendo não só que habita, mas que ele santifica. E que ele dá segurança, ele protege. Estranhos não passarão mais por elas. Estranhos aqui você pode associar Egito, Edom, que vai falar mais na frente, que perseguia. Foram os 2 maiores perseguidores do povo de Deus. Egito e Edom. Egito, é só você lembrar o que eles fizeram com o povo de Deus. Edom foram aqueles que proibiram o povo de Deus de passar pelo seu território. E se alegravam em ver os assírios massacrando o povo de Deus. O Senhor está dizendo aqui, está terminando essa profecia, uma profecia tão dura, meus irmãos, tão difícil, mas ele diz, eu sou soberano, eu habito, eu santifico e eu guardo vocês, eu protejo vocês. Olha aí, meus irmãos, a gente pode parafrasear essa ideia de santificar com aquilo que a revelação progressiva vai dizer, que o novo céus e a nova terra, nós seremos santos, perfeitos, teremos o corpo glorificado. Olhe, meus irmãos, nós que tanto afrontamos a Deus, que tanto decepcionamos Ele, mas Ele é fiel na sua promessa. Dentro desse contexto, meus irmãos, é que a gente entende que quando a gente é salvo por Deus, não tem nada, Paulo entendeu isso, por isso que ele escreveu Romanos, nada que pode nos separar do amor desse Deus. Ele vai bater na gente, vai machucar a gente, vai colocar a gente em situações para que a gente veja que a nossa vida, os nossos planos não são soberanos sobre nós.
que os nossos planos e os nossos desejos e vontades, de fato, não devem habitar em nós, mas sim Ele. E isso não santifica a gente, não amadurece a gente, e muito menos protege a gente. Quem protege, quem santifica e quem habita é o próprio Deus, meus irmãos. Olha aí o que o texto está dizendo. Eu sou o Senhor soberano, o Deus de vocês. Eu habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. E esses estranhos não passarão mais por ela, a gente pode entender de duas maneiras. A gente pode entender que, de fato, nós não teremos mais, nesse grande dia, quando o Senhor chegar e der a sua última palavra final, todos aqueles que foram injustiçados, o Senhor disser, entrem, benditos do meu Pai, e aqueles que serão condenados, apartai-vos de mim, maldito, é a ideia. Não teremos mais contato com essas pessoas. Essas pessoas não mais vão fazer mal a gente. Essas pessoas não mais vão nos perseguir. Essas pessoas não mais vão nos tentar na nossa confiança, na nossa fé, na nossa esperança. Mas essa expressão aqui também pode dizer que nós nos livraremos, meus irmãos, da imoralidade, sabe? Da má conduta. De fato, viveremos em santidade. Porque anteriormente ele diz isso. Jerusalém será santa. Quando ele fala Jerusalém, está falando Judá, está falando do seu povo, está falando da sua igreja. Se você for ler o último versinho, quase o último verso de Judas, diz que o Senhor nos apresentará perfeitos, santos diante do Pai. Então veja, meus irmãos, é o profeta Joel, profetizou uma calamidade horrível, eles viveram algo horrível, e depois disso, muitas coisas eles viveram, e muitos deles morreram, foram injustiçados, mas está aqui a promessa dita, registrada, em dizer que a história daqueles que creram em Cristo não termina com a morte, com a injustiça, seja o que for. Termina como Deus disse que ia terminar. Estará em nosso meio, nos santificando e nos guardando. Não teremos mais inimigos e a imoralidade se afastará eternamente de nós. E isso ele vai reafirmar no verso 20 e no verso 21, parte B. O Deus soberano, que habitará no meio do seu povo, que santificará o seu povo e que guardará, protegerá o seu povo. E aí, esse Deus soberano diz, eu vou restaurar. O verso 18 aqui vai dar a ideia, meus irmãos, da Canaã, a nova Canaã. Né? Perceba que o linguajar que vai aparecer aqui é o mesmo da promessa que foi feita ao povo quando estava escravizado no Egito. Para nós hoje, o Egito simboliza o mundo. Faraó simboliza hoje Satanás, que governa esse mundo e quer escravizar. Mas o Senhor já nos salvou. Pelo menos assim eu entendo, né? Eu não posso pensar por você, mas eu quero acreditar que você é uma pessoa salva. E assim como o Senhor prometeu para aqueles que Ele tirou do Egito, dizer, eu vou mandar vocês para uma terra que manda leite e mel. Uma terra de prosperidade. Uma terra de riqueza material e espiritual. E qual seria o espiritual? A presença do próprio Deus. E aí ele diz aqui, ó. E olha a expressão que aparece aqui, ó. E acontecerá. Não é vai acontecer, talvez aconteça. É uma afirmação. Acontecerá. Essa expressão, ela apareceu, ó, no capítulo 2, no verso 28. Verso 28 do capítulo 2, ó. E acontecerá depois disso o quê? Da prosperidade material, do capítulo 2, né? Capítulo 2, especificamente, do verso 23 em diante. Acontecerá. Aí aparece essa expressão, essa afirmação no verso 32 e diz, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bênçãos materiais,
bênçãos espirituais. E agora, a bênção de estar em um local que muitos acreditam que aqui se trata do novos céus e nova terra. Já para outros, acreditam que é a instauração do milênio literal. E aí eu não vou brigar aqui para resolver esse dilema. O ponto é que o foco do texto é dizer que no final, a igreja do Senhor vence. No final, meus irmãos, o Senhor vai dar tudo aquilo que nós, pela nossa imaturidade, pela nossa fraqueza, pela nossa insistência em querer viver segundo os nossos pensamentos e vontades, meus irmãos. Ou seja, a gente acha que aqui, nesse mundo, agora a gente vai ter estabilidade. Nunca teremos. Na hora que você conseguir uma estabilidade em uma área da sua vida, a outra não vai estar. Na hora que essa que não estava, você consegue colocar em estabilidade, aquela que estava em instabilidade já não está mais. É só você olhar para a sua vida aí. O que é que te perturbava há 2, 3 anos atrás? Que hoje você tem? E o que você tinha, que hoje você não tem? E aí você vive os seus dilemas, as suas angústias, os seus desânimos, todos os dias. Mas esse texto aqui aponta para algo que vai ser inabalável. Vai ser de uma vez por todas. Olha aqui o que esse texto diz, meus irmãos. E acontecerá naquele dia. Os montes destilarão vinho. As colinas manarão leite. E todos os rios de Judá estarão cheios de água. Isso aqui agora parece muito parafraseado lá de Apocalipse, da Nova Jerusalém. Uma fonte sairá da casa do Senhor. Esse Senhor aqui é o Senhor do verso 17. É o Senhor soberano, meus irmãos. É o Senhor soberano que tem todo o poder para santificar, para habitar no meio de nós e para nos guardar dos nossos inimigos, de uma vez por todas, e de toda imoralidade. Que lugar será esse, meus irmãos? Que lugar será esse, se não o lugar onde Deus está? Alguém disse no passado, o céu só é céu porque Deus está lá, na pessoa de Cristo. Ele está querendo dizer o seguinte, se o céu, retratado aqui, do jeito que está aqui, com toda essa prosperidade, o Senhor Jesus não estivesse lá, Deus não estivesse lá, na verdade, seria um inferno. E se no inferno, meus irmãos, Jesus estivesse lá, Deus estivesse lá, lá seria um céu. Ou seja, o que é que ele está querendo dizer? Que nós devemos anelar, não, meus irmãos, necessariamente um lugar onde nós teremos a estabilidade total, que nós não mais sofreremos, que nós não mais pecaremos. Nós devemos desejar estar nesse lugar por aquele que está lá, meus irmãos. Sabe? É querer ir para um lugar, não pelo lugar em si, mas para quem está lá. Tem uma canção que um tempo nós cantamos aqui, ela é equivocada, né? Que ela foi tirada daquela porção de João capítulo 6. Que o Senhor está pregando lá, aí não faz milagre nenhum, e começa a dar um discurso pesado, aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, eu não ressuscitarei do último dia. E o pessoal, o que é isso? É canibalismo, o que é isso? E aí os discípulos tudo nervosos, e o povo querendo ver milagre, querendo ver coisa sobrenatural, foi levantando, indo embora, e aí Pedro se desesperou, provavelmente representando todos os discípulos que estavam ali, disse, Senhor, teu discurso está muito pesado, o povo está indo embora, o povo quer ver, maravilha, maravilha. Aí Deus olha para Pedro e diz assim, quer ir também? Aí Pedro vai e responde. Ele não diz, o equívoco está aqui, ele não diz para onde nós iremos. Olha para o texto lá, de João capítulo 6, ele diz, para quem nós iremos? Para quem nós iremos? Quando você lê esse texto aqui, e acontecerá que naquele dia, os montes, ele está falando da terra, da criação. Paulo diz lá em Coríntios que a criação geme, a criação,
os animais, as plantas, elas desejam que isso aqui seja restaurado. E aqui está dizendo que o Senhor vai restaurar. Aí olhe para o texto. Os montes vão abundar em vinho, não é? Que é riqueza. Manutenção da vida, da alimentação. E diz, as colinas manarão leite. Ou seja, com certeza, muitas vacas leiteiras, que foi o que eles perderam, né? Fisicamente falando. E todos os rios de Judá estarão cheios de água. Que coisa maravilhosa. Mas isso aqui só é maravilhoso se a gente olhar para isso aqui, entendendo que Deus vai estar ali, o nosso Senhor soberano, como ele diz aqui, uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Lembra aqui quando a gente estava estudando como estudar a Bíblia, nos devocionais? A gente tem que às vezes se ater em algumas coisas que aparecem no texto. E fazer pergunta, a gente aprendeu isso, fazer pergunta para o texto. Aí depois de uma frase tão maravilhosa, uma fonte sairá da casa do Senhor, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso, o Deus que sabe tudo, o Deus que conhece tudo, o Deus sustentador, o Deus provedor, o Deus que livra, o Deus que faz justiça. Aí diz, e regará o vale de Sitim. Aí a minha pergunta para o texto é, por que vale de Sitim? Por que não diz assim, e regará todos vocês? E aí eu aplicaria para nós, olha aí, meus irmãos, Deus vai nos regar. Olha aí, que chuva maravilhosa. Mas ele diz um local. Ele fala uma localidade. Aí não tem como a gente não querer saber. O que é isso, Sitim? Pronto, Sitim nada mais é do que a última cidade. Quando o povo saiu do Egito, para chegar na Canaã, terra prometida, eles pararam em Sitim. Aí mandaram os espias olhar. E foi um momento tenso, um lugar muito seco, muito árido. O Senhor está dizendo, até chegar o grande dia, ainda vai haver algumas dificuldades, mas vocês têm que confiar em mim. Vocês têm que confiar em mim. Eu sempre agradeço a Deus por Deus ser tão verdadeiro quando Ele está falando de prosperidade, seja ela financeira, ou de grande livramento, ou de promessa escatológica de que vai chegar. O Senhor nunca nos deixa ficar sem saber que até lá, nesse inteirinho, nós precisamos confiar nele, por mais que a situação pareça o contrário do que ele está dizendo. Foi essa incredulidade que matou muitos que saíram do Egito. Vou tirar vocês daqui e vou levar vocês para uma terra que manda leite e mel. Aí eles saem de lá. É uma viagem para durar talvez 2 dias, 3 dias, passam 40 anos, porque eles começam a questionar a Deus. Começam a lembrar, olha, esqueceram da escravidão e ficavam lembrando algumas coisas pontuais da qual eles entendiam como bênção. Deus está dizendo aqui, para nós aqui. Esse dia vai chegar. Nós aqui, agora. Esse dia vai chegar. Onde nós habitaremos em um local que a fartura, a abundância vai ser ao cubo. Sei lá. Vai ser super abundante. Mas até lá, acredito eu, que nós teremos 2013, 2014, 2015 ainda para enfrentar. Que seja o Sitim. Aqui, que seja esse tempo, essa localidade, mas que a gente não esqueça. Que ele cumpriu quando disse que ia levar o povo para Canaã e levou aqueles que confiaram nele. Então ele vai nos restaurar nesse grande dia. Até lá, confiemos no Senhor. E assim como nós devemos confiar nessa fonte inesgotável que sai da casa do Senhor, nós devemos acreditar que não é porque a última palavra vai ser a dele, o grande ato de tribunal dizer condenado vai chegar,
que ele já não esteja condenando. Olha o que é que o verso vai dizer agora. Sai do Deus restaurador e vai para o Deus vingador. E o verso 18, ó, Judá, porém, será habitada para sempre e Jerusalém de geração em geração. E o verso 21b, e o Senhor habitará em Sião. Sitim é de passagem. Onde de fato nós vamos habitar é onde Deus habitará conosco. Por isso que uma parcela de estudiosos diz, isso aqui está falando do novo céu, nova terra. Quando você lê Apocalipse 22, né, da Jerusalém que vem descendo do céu, aí ele diz, vai ser isso. Aí outros, não é isso ainda não. É o Deus instituindo o milênio, aí cumprindo aquelas promessas todas para o povo de Deus, etnia, né? Vai cumprir lá em Jerusalém, tal. O ponto é, sendo um ou sendo outro, o Senhor vai habitar no meio do seu povo. Se primeiro vai ser aqui de 1000 anos, isso é para nos dar segurança. Se vai ser quando acabar tudo, melhor ainda, né? Se não precisar passar mais 1000 anos aqui, melhor ainda. O ponto é que até lá, Sitim vai aparecer no nosso caminho. E entre Sitim e esse grande dia do Senhor, o Senhor faz justiça. Sim, às vezes nossos olhos não veem, mas Deus está fazendo justiça. É o que o verso 19 e depois o verso 21, parte A, deixa bem claro. Olha aí, o que é que o verso 19 está dizendo? Nós já falamos do Deus soberano, do Deus restaurador, agora do Deus vingador. Olha aí, ó. O Egito se tornará uma desolação. Se você for pesquisar na história, Egito sempre foi uma potência. Eu já falei para os irmãos aqui em outros momentos, que quando Abraão surge, né, que Deus fala com ele, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, Egito e a Mesopotâmia já era bem desenvolvida. Egito já tinha pirâmides, para você ter uma ideia. Como é que construiu aquele negócio? Que engenheiro era esse que fizeram um negócio daquele tão fantástico? Já era bem desenvolvida, né? Tinha muitos rios, Rio Nilo, né? Vários rios. E naquela época não é diferente de hoje, né? As cidades mais desenvolvidas são cidades que são construídas perto de rios, fontes de água. Então o Egito era um negócio fantástico. O senhor está dizendo aqui, ó, o Egito se tornará uma desolação. E Edom se fará um deserto abandonado. Tem a mesma raiz, é a mesma coisa. É como se estivesse dizendo, Egito e Edom vão ficar deserta. Deserto aqui, na cabeça deles aqui, meus irmãos, é calamidade. É o contrário de prosperidade. Ele diz aqui. E por quê? Por que o Senhor está fazendo isso? O Senhor está se vingando. Por quê? Ele vai dizer, ó, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, e cuja terra derramaram sangue inocente. É só lembrar que foi o que Faraó fez, né? É só lembrar da perseguição com o povo de Deus, de matar criança. É só lembrar, Edom, as guerras que Edom financiava, apoiava para matar, para derramar sangue. E de lá para cá, muitos já foram punidos com a morte. Estão esperando a segunda morte, né? O julgamento e a morte espiritual distante de Deus para a vida toda. O Senhor vai terminar uma carta tão dura, uma profecia tão dura, dizendo: no final, vai ser do jeito que eu planejei. Nada pode frustrar os meus planos. Salomão entendeu isso, né? A resposta certa sempre vem dos lábios do Senhor. Jó entendeu isso. Eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum pode. Nenhum. Deus, ele não
tem obrigação de nos dizer em minúcias como é que vai ser, como é que a coisa vai acontecer. Ele é Deus e nós somos sua criação. Então ele não tem essa obrigação. Paulo entendeu isso quando escreveu Romanos, capítulo 11, verso 33 e diante. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria e da ciência. Quem te deu alguma coisa para te pedir alguma coisa? Quem? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E Paulo sofreu, como diz o Matuto, sofreu mais do que muleta em sovaco de aleijado. Sofreu. Mas ele entendeu que por mais que ele não entendesse as circunstâncias que vinham sobre ele, ele sabia que a graça do Senhor bastava sobre a vida dele. Aí o Senhor diz isso aqui, ó. Por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, e cuja terra derramaram sangue inocente. E aí o verso 21 fecha esse argumento do profeta, falando, sendo boca de Deus, em dizer: eu vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado. Algumas versões vai dizer: eu expiarei. Outras vai dizer: eu purificarei. São palavras que não são sinônimos, né? Me vingar com purificarei. Não. Então, como é que a gente explica isso? A minha versão, a NAA, é a mais atual. É a última que saiu. Os comentaristas, os estudiosos que fizeram isso daqui, eles entendem que expiação e purificação não faz muito jus ao contexto. Porque se você pegar a palavra que está aqui, ela dá a ideia de purificação, sim. Ela dá a ideia de expiação, sim. Mas também ela dá a ideia de vingança. De vingança. Então, meus irmãos, repito, os estudiosos, os eruditos, eles acreditaram agora, quando fizeram essa nova tradução, né, mais atualizada, que o contexto, principalmente a parte B do verso 19, dá sentido, quando se estuda essa palavra, optar por vingarei, e não expiarei, e não purificarei. Porque se você colocar aqui, eu expiarei o sangue deles, que ainda não foi expiado. Alguns comentaristas, quando vão comentar isso aqui, eles vão associar isso o Senhor salvando. Né? O Senhor vai salvar aqueles que por algum motivo pecaram, né? E acharam, tiveram dúvidas que foram salvos ou não. Eu digo agora, eu estou dizendo agora, né, que eles foram salvos, eu expiei o sangue deles, eu os purifiquei. Pode ser, mas quando você olha para o verso 19, que diz: a causa do Senhor trazer vingança para eles, que é, cuja terra derramaram sangue inocente. Aí esses estudiosos entenderam que vingar fazia sentido. Vai vingar o quê? Vai vingar o sangue dessas pessoas que foram mortas inocentes. Foram sacrificadas. Lembra quando nós estávamos estudando Oséias? A depravação chegou ao ponto das pessoas ficarem tão egoístas, tão avarentas, pensarem em si mesmo, que estavam matando as pessoas para tomar as suas propriedades. E aqui eu citei algumas trágicas ações de governos matando os filhos dos judeus, matando judeus, perseguindo o judeu. Então, e dentro do contexto do capítulo 3, que o Senhor começa dizendo: naqueles dias e naquele tempo eu mudarei a sorte do Senhor, eu acredito que aqui a tradução ficou mais colada ao contexto.
quando o Senhor se coloca como um Deus que é soberano, que tem o controle de tudo, quando Deus se coloca como aquele que vai restaurar, vai mudar a sorte, seja ela material, espiritual, e o espiritual é a nossa vida, né, com a presença dele, aqui não podia sair desse contexto. Um Deus que se vinga. Então veja, meus irmãos, não tem nada, como Paulo diz lá em Romanos, que possa nos afastar desse Deus. Se você é cristão de fato e caiu no pecado, o Senhor vai te exortar, o Senhor vai te castigar para que você se arrependa. E você vai estar perfeitamente perfeito e habilitado para estar com Ele, habitando com Ele, nele, para toda a eternidade. Porque é Ele que dá a força, Ele dá o vigor. É Ele, olha, se Ele foi poderoso para nos tirar da nossa morte espiritual, dos nossos delitos e pecado, Ele não será Deus, meus irmãos, para nos dar força, para se voltar a Ele e se arrepender? Então eu não posso me salvar, eu não posso me santificar, mas eu posso orar ao Senhor e dizer: Deus, salve-me. Deus, santifica-me, não me deixa mais cair nesse pecado, me dá força, e Deus vai te dar força. E como é que Ele te dá força, você que é crente? É fazendo você sentir a necessidade de se alimentar da sua palavra, orar a sua palavra, cantar a sua palavra, amar a sua igreja, congregar, louvar, adorar. Lembra o que eu disse aqui na quarta-feira? Um crente reformado nem sempre é um crente avivado. Agora, um crente avivado é um crente reformado. E como é que o crente é avivado? Quando ele cultua a Deus de forma certa. Quando ele se prepara para ouvir a palavra de Deus e persevera nessa palavra. Quando ele tem prazer de estar na comunhão dos irmãos, mesmo que muitos irmãos, às vezes, mereçam o nosso desprezo. Mas a gente tem que lembrar que é Deus que vai nos dar força para amar aquele irmão, para suportar aquele irmão. Agora, tudo tem limite. Tudo tem limite. E o Senhor diz: eu vingarei o sangue deles, que ainda não foi vingado. Aqui eu parto para a conclusão, meus irmãos. Algumas coisas que eu vou acrescentar de tudo que eu já falei. Joel está terminando a sua profecia. E o que é que nós devemos guardar? Então escute. Aqui está uma mensagem para todos os inimigos do povo de Deus. Não há como escapar dos juízos divinos. Os pecadores mais acalorados perderão completamente todo o consolo e gozo no dia da ira do Senhor. Isso vai acontecer, meus irmãos. Pode ser que nenhum de nós aqui venhamos presenciar isso ao vivo. O Senhor vindo nas nuvens, com poder e glória. Pode ser que eu e você já não esteja mais aqui. Mas a Bíblia está nos mostrando que esse dia chegará. Segunda coisa, ninguém que tenha endurecido o seu coração contra Deus e contra a sua igreja prosperará por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, ele vai cair. Mais cedo ou mais tarde, ele vai se afastar do Senhor. Por isso que Hebreus é cheio de advertência. Não endureçais os vossos corações. A igreja não salva. Quem salva é Jesus. O Senhor Jesus disse que na igreja, e quando ele fala igreja, ele está falando instituição, ao joio e o trigo. E são muito parecidos. Aí você que está aí me olhando, você tem que se avaliar. Quem eu sou? Eu sou inimigo de Deus? Eu sou aquele que tem um coração endurecido, que eu não vejo vantagem
em estar congregado em igreja, eu não vejo vantagem em me relacionar com os irmãos. Eu chego, louvo a Deus, eu não quero ninguém na minha casa, não vou na casa de ninguém, não quero relacionamento com ninguém. Você acha que isso está certo? Você é um propenso candidato a estar com o coração sendo endurecido. E se você acha que um desprezo de algum irmão, uma perseguição de algum indivíduo, vai se comparar com esse grande dia, meus irmãos, Mateus capítulo 25, lá, está dizendo que o Senhor vai, nesse dia, dizer: apartai-vos de mim, maldito, para alguns, e para outros sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. Você já parou para pensar o que é que você vai ouvir da boca de Deus nesse grande dia? Você já parou para pensar, se você morresse hoje, aonde você vai se encontrar? Que eu não acredito no sono da alma. Morreu, vai para o paraíso, tá? Ou para aquele outro local. E aí? Lá, você não vai precisar ouvir, né? Na hora que você abrir o olho, você já vai saber. Eita, já estou na antessala do maldito. Glória a Deus, eu já estou na antessala da grande e maravilhosa cidade do Senhor. Terceira coisa, nós já sabemos disso e vamos saber mais ainda. A maioria dos profetas predisse a mesma vitória final da igreja de Deus, ou seja, de Deus, sobre tudo e todos que lhe fizessem oposição. Esse dia será terrível para o ímpio, mas para o justo será dia de júbilo, de alegria, de satisfação. Ele não deixará impune os seus inimigos, o inimigo do seu povo, e seu povo herdará o eterno descanso. Às vezes as pessoas escutam isso e dizem assim: mas isso aí parece coisa de filme, né? Que a gente assiste filme, principalmente da Marvel, né? Eu vou dizer para os irmãos: Homem de Ferro não morreu. Qualquer hora aí vão fazer um filme, ele vai voltar e vai voltar todo poderosão, entendeu? Não é a Bíblia que está imitando o mundo. É o mundo que está lá no coração dele. Quem plantou foi Deus. O senso de eternidade, o senso de uma prosperidade, de uma vida melhor. Não é não? Os filmes sempre terminam com aquela visão assim, fantástica, sobrenatural. Não é a Bíblia que está imitando isso, não. É o ser humano em si, ele vive em busca disso. Nós, meus irmãos, que estamos aqui, nós temos isso já. A gente não precisa assistir filme para dizer, a gente não precisa assistir série para dizer, a gente só basta crer no que a Bíblia já diz. E está aqui um texto tão pequenininho dizendo: eu sou o Senhor de vocês, eu sou o Deus de vocês, olha o que é que eu tenho preparado para vocês. Vivam confiando em mim, se arrependam do pecado de vocês, amem, ajudem, sejam sensíveis às dores do próximo, se congreguem, perseverem na comunhão, no partir do pão, na doutrina, nas orações, perseverem. Deixe a injustiça bater a porta de vocês, sofra a injustiça. E Deus tem todo o know-how para dizer isso, porque Ele veio nesse mundo, Filipenses diz, e Ele se esvaziou do seu poder, não quis usar isso para morrer por nós. E como Hebreus diz, para que pudesse socorrer a qualquer um de nós. Então é inadmissível um crente ficar choramingando, dizendo: eu quero justiça para isso, eu quero justiça para aquilo outro. No final, nós teremos a justiça que vem de Deus e ponto final. A Bíblia diz assim, para o crente, para o salvo: já sofreu a perca? Sofre a consequência. Sabe? Com isso eu não estou querendo dizer que você não deva lutar pelos seus direitos, né? Se o seu patrão lhe botou para fora,
tal, vai lá. Mas se ele insiste em não querer fazer isso, você vai perder a sua paz. Não, você tem que agora botar um monte de advogado para poder tirar. Não vou atrás do meu... Nem que eu venha da minha casa. Faça isso não. É hora de você dizer assim, esse aqui é o discernimento. Ó. Essa injustiça aqui eu vou deixar para o último dia. Você pode até dizer para o miserável. Só, é o seguinte, tu tá rindo aí, né? Tu tá achando que tá por cima, né? Eu vou dizer para ti, tu tá ferrado. Porque eu não vou levar para juiz nenhum mais não. Cansei de você, tá tirando minha paz. Quanto é o montante? Não interessa. É uma propriedade? Não interessa. Eu quero dizer para você que vai ficar para o dia da decisão. Ele não vai saber nem o que é isso. Mas no dia, se ele estiver vivo, ele vai tremer. Se ele estiver morto, ele vai ressuscitar só para tremer, para ouvir de Deus. Apartai-vos de mim, miserável. Aí você, ó, de boa. Não pelo que você fez, mas pelo que Cristo fez por você. Eu não sei se vocês estão me entendendo. Viver a vida aqui, nessa desgraceira que é esse mundo, com essa perspectiva, meus irmãos, aí cola. Quando o Romano diz assim, que em Cristo nós somos mais que vencedores. Eu quero ir para lá, terminar aqui com esse texto, para nós celebrarmos aqui a ceia. Abre aí. Romanos capítulo 8. Vamos ler do verso 31 até o final do capítulo 8. É a minha conclusão, tá? É o Deus que Joel falou para a gente, o Deus soberano, o Deus que restaura, o Deus que é vingador. Que diremos então, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou melhor, que ressuscitou, o que está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Segura aí, crente. Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente, mas fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Que coisas nós somos mais que vencedores, meus irmãos? É quando a prosperidade material está arrebentando, quando a nossa posição social está assim, né? No meu caso, quando a Igreja Bíblica Monte Sião está sendo conhecida no Brasil inteiro, o canal tem milhões de seguidores. Aí a gente diz, pai, é vencedor a Igreja Bíblica. Não, a gente é vencedor quando o mundo odeia a gente, quando o mundo faz injustiça contra a gente. Está aí, ó. Em todas essas coisas, que foi que falou antes aí? Fome, nudez, perigo, espada. E ele vai dizer mais, ó. Porque estou bem certo, olha Paulo falando, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura. Se por acaso existir extraterrestre que vem aqui fazer injustiça com a gente, o texto está dizendo, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Joel terminou dizendo, parece que o que aconteceu com vocês foi injustiça. Não foi. Deus sabe o que está fazendo. É Deus preparando vocês para serem justos diante dele. Enquanto ele prepara vocês para ser justo diante dele,
Ele prepara aqueles para receber a sentença final de perdição, o seu juízo, a sua ira sobre a sua cabeça. Lembra quando eu disse? Quando Jesus morreu na cruz, escureceu tudo. Escureceu tudo. A ira de Deus derramada escureceu tudo. No grande dia que o Senhor voltar, vai escurecer tudo de novo. Agora não tem mais uma cruz. Agora a escuridão para nós não vai ser escuridão. Como Lucas disse, erga a sua cabeça e diga, a minha redenção chegou. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé. E com essa alegria, com essa revelação, aqui nós encerramos nosso último sermão no livro de Joel. Próximo domingo, pregarei sobre o nascimento de Cristo. Só voltaremos a dar continuidade ao profeta que segue Amós só o ano que vem, meus irmãos. Tá certo? Então, nesses últimos domingos que nós temos nesse ano, nós vamos pregar Natal e outra coisa, tá certo? Da palavra de Deus. E aos irmãos orem, já leiam Amós. Parece que vai ser a mesma coisa, mas não vai ser, tá? Tem palavra de Deus para nós aqui. Amém? Então, convido os irmãos aqui, os diáconos, para me ajudar.